que você acha do governo Lula e do escândalo do INSS? Você acha adequado o filho do Lula receber 300 mil por mês de mesada do careca do INSS? Posso... 5 minutos. A primeira coisa que eu te falo sobre a questão do INSS. Olha só, pessoal. Isso é inadmissível. Eu, como cidadão da cidade de São Paulo, jamais posso acreditar que isso está acontecendo com os aposentados da nossa cidade, do nosso país. Olha só. Quem cometeu o crime, vou deixar bem claro, quem cometeu o crime tem que ser investigado e punido. Pode ser parente do Lula, pode ser o próprio Lula, pode ser o Rubinho, pode ser qualquer político. Algo que o Rubinho não traz aqui, na questão do INSS, é que esse caso começou no Michel Temer. Que esse caso continuou e se agravou no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro soube do que estava acontecendo no INSS e não fez absolutamente nada. O escândalo estourou no governo Lula, onde a Polícia Federal tem autonomia para atuar, seja contra quem for. O próprio presidente Lula já falou, aquele que tiver culpa no cartório tem que pagar. Porque se o próprio presidente foi acusado e condenado, depois foi anulado, mas ele cumpriu mais de 1 ano preso, por que ele tem que escapar? Eu não acho... Rubinho, você tá certo, cara. Quem usa o dinheiro do poder público para cometer corrupção tem que estar preso. O que tem que ter é investigação. E já está mais do que provado. A Polícia Federal tem autonomia para ir para cima do caso, seja contra quem for. Porque o governo Lula não teve medo. O governo Lula não queria controlar a Polícia Federal para proteger os amigos. E exatamente isso. O caso do INSS, gente, infelizmente, é uma tragédia e tem pessoas envolvidas. Da esquerda, da direita, do centro, roubando aposentados, que tem que ser punidos, tem que ser preso. O problema, Rubinho, é esse. E quando você fala da impunidade, eu também concordo com você. Porque, infelizmente, nesse país, político que comete corrupção não é preso. Quando se comprovado, mesmo se comprovado, não é preso. Por mim, eu aumentaria a pena de todo político corrupto. Todo político corrupto que rouba a sociedade tem que estar preso. Porque esse tipo de criminalidade é o pior crime que comete na sociedade. O cidadão que não tem acesso à educação, o cidadão que não tem acesso à saúde. Por quê? Porque políticos corruptos ficam pegando, fazendo esquema com emendas parlamentares, como aconteceu no caso do Zé Turim. Tem que ser preso, como foi denunciado. Tem que ser preso. Eu não estou aqui para passar pano para político nenhum. Só que existe uma justiça no país e a justiça está aí para ser cumprida. E se houve falhas ou não, eu, como mero cidadão, não tenho poderes nenhum para incidir nisso. Sou apenas mais um, como todo mundo. Então, sim, Rubinho, você está certo. Quem cometeu esse crime tem que pagar, se seja o irmão do Lula, se seja o Lula, tem que pagar. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. E é bom deixar bem claro, mais uma vez aqui frisado, que você não fala isso. É bonito falar no governo Lula, mas fala pra gente que começou desde o Michel Temer e passou pela incompetência do governo Bolsonaro durante 4 anos e que não fez absolutamente nada. Um cara que foi eleito para combater o crime organizado não fez absolutamente nada. Você acha isso justo? Uma pessoa que foi eleita pelo voto da população não ter competência de derrubar esquemas de corrupção dentro do próprio governo? Ou você vai falar que parou o esquema do INSS durante o governo Bolsonaro e depois voltou no Lula? O problema é essa linha que você não traz, que começou no Temer e terminou no Lula. Em 2 anos de mandato do Lula, caiu no esquema da investigação da Polícia Federal, que hoje tem autonomia para prender qualquer um e para investigar qualquer um. Coisa que já foi provado que o Bolsonaro queria incidir na Polícia Federal, que o Sérgio Moro, que inclusive você está aqui, saiu como ministro, ele era ministro da Justiça, ele saiu e falou com as palavras dele. O Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Ter um presidente desse, e você defender um presidente desse, para mim é inadmissível. Se saiu uma matéria falando que o Lula está blindando políticos e intervindo na Polícia Federal, que é um órgão que tem que estar à disposição para investigar, eu também falo a mesma coisa para ele. Não serve para mim. Só que você não tem coragem de falar. Bolsonaro errou e para mim não serve.
Rubinho, 3 minutos. Cara, é engraçado, porque você sabe o que é um gráfico? Sei. Você sabe ler um gráfico? Sei. Você consegue, Mais ou menos. você consegue porque eu não- interpretar realmente, um gráfico? Certo. Se é um gráfico que a curva vai Certo, fazendo sei, assim e sei. o tempo vai passando? Sei. Os desvios do INSS começaram na gestão Temer. Certo. Salvo engano, em 2017. Certo? Eles se mantiveram com uma singela queda na gestão Bolsonaro e tiveram o crescimento, explodiu em mais de 10 vezes na gestão Lula. Certo. E explodiu por quê? Na primeira semana de governo, o Lula recebeu as entidades sindicais, dentre elas o sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula, que inclusive me processou para tirar esse tipo de conteúdo da rede e perdeu, tá? E a partir dali ele emitiu um decreto permitindo que as entidades sindicais realizassem descontos no INSS das pessoas. O Lula, através da caneta dele, num decreto, ou seja, não passou pelo Congresso, ele canetou e determinou que as entidades sindicais pudessem fazer o desconto. A partir dali, começou a farra do boi. O negócio potencializou a 10ª potência, começaram a descontar bilhões, eu não estou falando de milhões, eu estou falando na casa de bilhões dos idosos. Pessoas no momento mais tenro, mais vulnerável da vida, que estão vendo a aposentadoria, que já é uma porcaria, vamos concordar. Já é ruim a aposentadoria que eles ganham, não dá para sobreviver direito, diminuir, porque tem um burocrata malandro roubando. E aí, tudo aponta para que o filho do Lula, o Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, estaria recebendo 300 mil reais por mês de mesada. É o mesmo script. Não sabe de nada, não viu nada, a moça é amiga dele, mas não tinha nada a ver. Pois bem, a CPMI do INSS quebrou ontem o sigilo bancário e fiscal do filho do Lula. Por que os parlamentares do PT e do PSOL votaram contra e tentaram bater nos parlamentares? Inclusive agrediram o deputado Luiz Lima. Por quê? Se isso estava na gestão Bolsonaro e começou na gestão Temer, por que o PT e o PSOL não assinaram a CPI? Se colocaram contra e tentam obstruir? Por que o Lula recebeu o Lulinha em dezembro do ano passado junto do advogado dele no Palácio do Planalto para debater o assunto? O pai, quando vai conversar com o filho, precisa do advogado do filho presente? Isso me parece muito estranho. Se tivesse essa régua moral no governo Lula, eles atuariam assim. Porque o único ponto que eu concordo com você é: tem que aumentar a pena para corrupto. Assim como tem que aumentar a pena para todo mundo. O Código Penal brasileiro é uma piada. É uma piada o sujeito estuprar uma mulher e sair da cadeia. Mas quem vota contra esse aumento de pena? O PT e o PSOL. Inclusive, pela opinião que você está trazendo aqui, o seu partido vai te expulsar. Porque todos os seus colegas partidários votam contra o que você está falando aqui para mim. A minha atuação vai nessa linha. A do teu partido vai contra. Júnior, sua pergunta, antes eu vou pedir pro pessoal deixar o like na live aí, a gente tá com quase 1000 pessoas ao vivo, a gente vai pra quarta pergunta, Júnior. Fica tranquilo, Rubinho. O pessoal não vai me expulsar não, e pelo contrário, a gente vai junto nessa. Olha só, Rubinho, você falou uma coisa assim que, olha pessoal, é inacreditável. Eu falei, e ele concordou, que no governo Bolsonaro, o INSS continuava a corrupção no INSS. E a justificativa que ele usou para passar pano pro Bolsonaro é que teve uma leve queda na corrupção. Gente, é inacreditável. Ele não consegue olhar e falar assim, o Bolsonaro errou na condução. Porque não importa se teve uma pequena... então quer dizer, no governo Lula foi bilhões, mas no governo Bolsonaro foi só milhões, Júnior. Por que você está preocupado com isso? É inacreditável. A gente vê que o lado da pessoa já não consegue criticar. E realmente você tem razão, Rubinho. Tem que aumentar as penas mesmo. Eu também concordo. Eu acho que a justiça ela tem que ser mais... Crimes hediondos, crimes de estupro que você colocou aqui é inacreditável. E sim, a gente tem divergências de algumas coisas no partido. Eu não sigo a cartilha 100% no partido. Eu creio que você, sendo do União Brasil, também não segue, ou segue. Porque se você segue a cartilha do União Brasil, do União Brasil, aí ficou um pouco complicado. Aí a gente pode entrar nas questões de partidárias e ver se o PSOL vota de uma maneira, quem são os atuantes do União Brasil e o que andam fazendo.